Saudações vascaínas, tudo bem com você? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Vascaíno TV. Começa agora mais um vídeo no nosso canal e a gente vai estar trazendo aí as últimas notícias do Vasco, trazendo informações do Vasco, trazendo aí a grande questão do momento. Quem é o jogador que o Vasco vai trazer? Na última sexta-feira aí, o presidente Pedrinho, na festa da Ferj, deu uma entrevista, falou que o Vasco já negocia com alguns jogadores, não revelou nomes, falou que tem a consciência da necessidade do elenco e essa necessidade que o Pedrinho já enxergava é a mesma que o técnico Fábio Carille enxerga, tanto é que na coletiva que o Carille deu na apresentação dele, ele falou que busca aí 2 atletas de lado de campo, atacantes de lado, e o Vasco está no mercado. O Vasco está no mercado em busca desses jogadores. O próprio Pedrinho falou que já tem negociações, porém não comenta de negociação. Ele só vai confirmar alguma coisa e falar depois que tiver o contrato assinado, como foi o caso aí do próprio Maurício Lemos, que chegou no sábado ao Rio de Janeiro. Na sexta-feira à noite, o Pedrinho deu essa entrevista e nem o Maurício Lemos, que já estava tudo certo, ele não havia confirmado, estava esperando aí a chegada do jogador ao Rio de Janeiro para que tivesse essa confirmação, e o que a gente tem visto aí é muita informação errada. A gente tem visto aí muitas especulações que atribuem ao Vasco, porém são especulações das pessoas que criam conteúdo, e isso precisa ser dito aqui, e eu não vou me omitir em dizer, tem muita gente inventando notícia, inventando jogador, tentando render assunto para enganar você, torcedor. E a gente aqui do canal Vascaíno TV, a gente é raiz. Eu sou torcedor, eu sei que você é torcedor, e é por isso que a gente comenta. A gente comenta porque a gente acha muito estranho muita gente repercutindo a mesma notícia. Será que tem uma combinação aí entre alguns criadores de conteúdo, entre algumas pessoas aí que fazem uma cobertura do Vasco, que são canais aí ditos jornalísticos, canais aí que tem até uma certa relevância aí de audiência? Possivelmente esse visto aqui vai ser visto por muitos poucos torcedores do Vasco. Mas eu faço aqui um desabafo. Torcedor vascaíno, presta atenção em quem cria esse tipo de conteúdo. Surgiu hoje o nome de um atacante angolano. Surgiu hoje o nome, isso mesmo. Surgiu hoje o nome de um atacante angolano que joga no futebol turco, que eu não vou nem falar o nome do jogador aqui para não contribuir com esse tipo aí de conteúdo, mas você aí já deve ter visto aí nos sites. Surgiu a especulação de que esse jogador interessa ao Vasco, como uma especulação. Aí eu te pergunto, quem criou essa notícia? Porque tem que ser assim, é quem criou essa notícia. Eu te digo, a mesma pessoa que criou a notícia do possível interesse do Vasco e de conversas de pessoas do Vasco com o zagueiro Davi Luiz. As mesmas pessoas que disseram que o Verratti estava sendo procurado por times da MLS e poderia sair. As mesmas pessoas que criaram a notícia de que o zagueiro Murilo interessa ao Vasco, dando a entender que poderia ter algum tipo de negociação. As mesmas pessoas que ficam vendendo aí o Rony do Palmeiras, atacante, onde o próprio pai do jogador, que é um dos representantes dele, disse que só sai se for vendido. Um jogador que tem um salário na casa de 2 milhões de reais. Essas mesmas pessoas que estão agora falando desse jogador angolano no Vasco. Estão de brincadeira, né? E o pior é que vão outros na onda e repercutem a mesma notícia. Isso precisa ser dito aqui. Eu sou torcedor do Vasco. Eu sou torcedor do Vasco. A gente repercute aqui possíveis interesses, a gente dá a nossa opinião. Nosso canal, o canal Vascaíno TV, é um canal de opinião. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já vou deixar claro, aqui é um canal de um torcedor vascaíno. É um canal de opinião. A gente vai dar a nossa opinião, repercutir. Nem sempre eu vou concordar com você, nem você que está aí do outro lado vai concordar comigo. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue concordar. Você concorda que esse tipo de especulação, esse tipo de gente que fica criando esse tipo de conteúdo prejudica o Vasco? Gerando expectativa em vários torcedores?
E no final, quando essas coisas não se concretizam, fica parecendo que o Vasco, e eu não estou nem falando aqui do Pedrinho, fica parecendo que o Vasco não consegue contratar nenhum jogador que é um total desconhecido que joga na Turquia. Não fica parecendo que o Vasco é que está ainda mais fraco do que os problemas que ele já enfrenta? Essa é a minha percepção como torcedor. E esse tipo de gente que cria esse tipo de conteúdo só tem um único interesse, é a sua audiência. Porque a sua audiência gera lucros. E essas pessoas não estão preocupadas com o Vasco. O Vasco é só um meio delas obterem lucro. E isso precisa ser dito. Tem muita gente aqui na plataforma que faz um trabalho porco, um trabalho imundo, um trabalho que faz somente enganar o torcedor do Vasco e ludibriar o torcedor. E o meu papel aqui como um canal de opinião é remar contra isso. Eu vou dar minha opinião sobre contratação, sobre o jogador que chega, como a gente já deu várias aqui no canal. Mas ficar só alimentando esse tipo de conteúdo, sou totalmente contra. Dito isto, família, eu já vou aí dando a minha perspectiva do que pode ser esse jogador. A gente sabe que o Vasco aí vem enfrentando dificuldades financeiras, como o próprio Pedrinho não faz questão nenhuma de esconder. Eu acredito que o nível de jogador que ele vai buscar é jogador sem clube, jogador em fim de contrato, ou jogador que o clube não tem interesse em aproveitar. Eu acho que vai sair um jogador dentre isso. Pode ser diferente? Pode ser que o Pedrinho tire o escorpião no bolso e bote o dinheiro numa negociação? Pode ser. Já foi dito que tem um orçamento para isso aí na casa de 25 milhões de reais. Só que aí tem que ser um tiro certeiro no mercado se for meter a mão no bolso. Porém, existem jogadores aí em fim de contrato. Se a gente analisar as contratações que o Vasco fez aí para a sua temporada, Tietê veio em fim de contrato do Botafogo, o Vasco só teve que fazer acerto com o jogador, ou seja, não precisou pagar o Botafogo nem negociar com nenhum outro clube. O goleiro Daniel Fusato também veio sem custos. O Eibar, que era o antigo clube dele, ficou ainda com um percentual do goleiro numa eventual negociação. Então veio sem custos também. Os zagueiros, a dupla aí, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, no mesmo molde de contrato. Jogadores que não seriam aproveitados. O Lucas Oliveira ainda tendo percentual no Cruzeiro e chegando ao Vasco sem custos. O Lucas Freitas ainda tendo percentual aí com o Palmeiras e chegando sem custos no Vasco. E agora, mais recentemente, o zagueiro Maurício Lemos, que veio do Atlético Mineiro porque o contrato dele lá foi rescindido. O Atlético não tinha interesse em aproveitar o jogador. Inicialmente se falou aí de que o atleta ficaria ainda com vínculo com o Atlético até o fim da temporada, porém ele rescindiu no Atlético e fez um novo contrato com o Vasco. Valores ainda não confirmados, mas que a gente vai tentar apurar e chegar a esses números. No Atlético, Maurício Lemos ganhava cerca de 400 mil reais. No Vasco, estão falando que ele vai ganhar 700 mil reais, quase dobrando o salário, por um contrato de 3 anos. E aí? Foi um bom negócio, torcedor? Desses jogadores que chegaram aí nessa leva, Tietê, a dupla de Lucas, o goleiro Daniel e Maurício Lemos, será que algum deles vai ser o nosso Zé Delivery do futuro, um jogador que não interessa a ninguém? Um De Luca, um Serginho? Fica aí esse ponto de interrogação muito grande. E a nossa preocupação é agora com o mistério da colina. Quem será o atacante que o Vasco negocia? Pedrinho confirmou que tem negociação com jogadores. Ventilaram nomes como Wanderson, Rony, nomes inviáveis, jogadores caros, fazendo uma alta pedida para chegar ao Vasco. Tem alguns jogadores aí livres no mercado, jogadores aí que foram já muito conhecidos, que interessariam a qualquer clube alguns anos atrás, mas que hoje aí já estão em fim de contrato. Alguns nomes aí que não foram especulados e que nem surgiram, e como eu digo, eu não gosto muito de falar aqui sobre uma mera especulação, ao menos que ela tenha uma fonte realmente que seja boa. Jogador especulado por esse tipo de fonte aí que fica alimentando mentira no YouTube, eu prefiro só dar a minha opinião a respeito, como eu fiz agora aí, com o caso do jogador angolano, que eu não vou nem falar o nome dele, mas você aí, torcedor, já viu nas notícias. E eu quero saber a sua opinião, você, torcedor vascaíno, o que acha de tudo isso?
A diretoria está lenta no mercado, eles estão trabalhando em sigilo e em segredo para evitar aí que tenha algum tipo de concorrência na negociação. O que você acha? Estão atrás de um jogador que é um refúgio de outro time, que não tem interesse. Tem muitos jogadores aí soltos no mercado que não interessam aos seus clubes ou que tiveram os contratos encerrados. Muitos. Principalmente para a posição que o Vasco busca. Tem jogadores aí livres no mercado e que não interessam aos seus clubes. Qual é o jogador ideal para chegar no Vasco nesse momento? Tem muitos nomes. Concorda com a postura da diretoria de não falar no assunto? É a melhor forma de negociar? O que acha aí dessas pessoas que ficam inventando os nomes só para render e enganar você, torcedor? Deixa a sua opinião aqui, ó. Coloca aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso. Repito, o canal Vascaíno TV é um canal raiz. Eu sou torcedor. Eu tô aqui pela Cruz de Malta. Tem muita gente que tá aí só para te enganar e roubar 5 minutinhos da sua atenção. Faço o último pedido. Chegou no canal, não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa aí o sininho de notificações, deixa o seu like nesse vídeo, participa, comenta, a sua opinião para a gente é muito valiosa. Minha intenção é criar esse diálogo, essa interação, criar uma comunidade para que a gente possa deixar o Vasco ainda mais forte e com os vascaínos unidos. Saudações vascaínas, a gente se vê por aqui.